Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal. Uma sexta-feira cheia de informações para você que está aí do outro lado à procura de notícias do nosso Cruz Maltino. Vamos falar aqui sobre a reunião que aconteceu nesta sexta-feira entre Vasco 777 Partners e os representantes de Luciano Rodrigues, hoje uma das maiores promessas do futebol uruguaio. Falar também sobre a chegada do paraguaio de 27 anos, o segundo reforço do Vasco para 2024, Robert Rojas. O atleta desembarca no Rio de Janeiro nessas próximas horas de sexta-feira. Inclusive, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, o paraguaio já está na cidade carioca. Falar também, além dessas, sobre muitas outras informações, a postura nova do Vasco da Gama no mercado, né? Tendo Alexandre Matos como diretor executivo, a mudança na postura nas tratativas por atleta, as saídas de Figueiredo, de Juninho e muitas outras informações. Um boa noite gigante, cheio de novidades, que você, é claro, como bom torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva do canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui, para quem ainda não nos conhece, diariamente com 3 vídeos por dia. O Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, no Fala Gigante por volta de 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, se você está aí à procura de um canal que fale de Vasco da Gama e te deixe muito bem informado sobre o nosso Gigante da Colina, essa é a hora. Vem aqui embaixo agora e já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque temos muitas informações para trazer aqui a vocês e não podemos enrolar, né? Começar aqui primeiramente falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque nessa parte da tarde de hoje, às 3h15 da tarde, o Vasco estreou na Copinha contra a equipe do Macapá. A estreia do Vasco não foi tão boa assim. O Vasco abriu o placar logo no início do jogo, no minuto 1:28. O Vasco abriu o placar numa falha do goleiro Ronaldo, goleiro do Macapá. O Vasco até chegou a criar algumas chances após esse primeiro gol, porém não resistiu à vitória e acabou levando o empate. Aos 40 minutos da segunda etapa, Jeremias do Macapá empatou o jogo e foi assim que terminou a partida 1-1. O Vasco realmente não começou bem nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma equipe comandada por William Batista, uma equipe, né, em que o torcedor vascaíno inclusive colocava e coloca ainda com toda certeza muita esperança para fazer um bom ano. Em 2024, acabou saindo com resultado negativo logo em sua estreia. A gente torce para que a base forte volte, né, nessa próxima partida que terá durante a Copinha e consiga o resultado positivo. O Vasco entra em campo agora, no próximo dia 8, e depois retorna a campo no próximo dia 11. São aí 3 jogos em 6 dias do Vasco da Gama na Copinha. Então, de olho ligado, a gente, é claro, vai sempre trazer tudo o que está acontecendo a você, torcedor Cruz Maltino. E falando em Copinha, pular aqui para um assunto sobre crias das categorias de base do Vasco da Gama que estarão de saída. Falar inclusive sobre 2, Figueiredo e Juninho. Primeiramente sobre Juninho, um atleta que estava emprestado ao Orlando City nesta última temporada e tinha um contrato com o Vasco apenas no final do ano passado, não fica na colina histórica. Juninho, que acabou com o término do vínculo contratual, ficando livre no mercado, segundo informações que tivemos nessas últimas horas, e de fato já está assinado um contrato com o Goiás. O Juninho acertou a sua saída para o Goiás e irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro junto ao clube goiano. Infelizmente, né, o Juninho, que sempre foi colocado como um grande jogador, um atleta que poderia se destacar muito com a camisa do Vasco da Gama, acabou durante grande parte da sua carreira indo por caminhos muito ruins que o afastaram, né, de ser um grande profissional com a camisa Cruz Maltina. Ele que é um vascaíno de coração e agora continuará, né, de fato a sua carreira longe do Vasco da Gama, vestindo a camisa do clube goiano. 22 anos, tem muito caminho ainda para percorrer pela frente e agora é uma nova etapa, é um novo período com a camisa do Goiás. A gente, é claro, deseja todas as sortes ao cria vascaíno. E além disso também, né, outro cria que estará de saída é o Figueiredo. O Figueiredo, segundo informações que tivemos nesta parte da tarde de hoje, está indo
para um clube aqui do futebol brasileiro. Havia uma grande expectativa para que ele disputasse, né, outros campeonatos fora do Brasil, mas o destino do Figueiredo será o Coritiba. O Figueiredo aí, que tem contrato vigente com o Vasco até o final de 2025, assinará um vínculo contratual de empréstimo com opção de compra junto ao clube paranaense. Ele foi emprestado até o final de 2024, e caso o Coritiba queira comprar o jogador, tem no contrato uma opção de compra no valor de 15 milhões de reais. Essa é a informação aí que nós temos. Já está tudo certo entre as partes e o Figueiredo hoje é o novo reforço do Coxa para a disputa também da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco aí dando uma limpa, fazendo uma limpa no seu elenco, Juninho de saída, Figueiredo de saída, e a expectativa também é que nesses próximos dias mais 2 saídas venham a ser oficializadas. As saídas do zagueiro Miranda e a saída também do zagueiro Zé Vitor, até porque o Vasco contratou atletas para o seu sistema defensivo e não há necessidade de contar com esses 2 atletas para a temporada de 2024. O sistema defensivo hoje do Vasco é composto por Medel, Maicon, Léo, Capasso, João Vitor e a sexta opção, que nesse momento é Robert Rojas. O atleta, que inclusive tem 27 anos, é paraguaio, desembarca na cidade carioca hoje, às 10 horas da noite. Essa é a expectativa, que o voo dele chegue aqui no Rio de Janeiro. Ele saiu de Assunção, no Paraguai, foi diretamente para São Paulo. O voo dele tinha essa ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro antes, né, de uma chegada à cidade carioca. Então ele já está, segundo informações, aqui no Brasil, mas ainda precisa vir ao Rio de Janeiro. Volto a repetir, expectativa de 10 horas, muitos vascaínos já estão esperando, pelo menos no momento dessa gravação, Robert Rojas chegar na cidade carioca, e a gente amanhã às 7 horas vai trazer mais detalhes sobre o desembarque do paraguaio na cidade carioca. E aí você pode até se perguntar, Lucas, como o Rojas, né, vai chegar ao Rio de Janeiro se ele nem sequer ainda foi anunciado como novo reforço do Vasco da Gama? O que acontece, vascaíno? Nesse momento, o Vasco aguarda aí os documentos do River Plate para anunciar a contratação do jogador. Essa é a informação que nós temos, porém já está tudo certo entre Vasco, Clube Argentino e o jogador. Amanhã, inclusive sábado, que será o dia da reapresentação do elenco, Robert Rojas estará no CT Moacir Barbosa para ter esse primeiro contato com todo o elenco Cruz Maltini e conhecer, né, Ramon Angel Dias e toda a comissão técnica. Então Rojas será o segundo reforço do Vasco para a temporada de 2024, um nome que inclusive veio a pedido do técnico argentino Ramon Angel Dias. E inclusive falando aqui em Robert Rojas, a gente tem aqui informação sobre os valores, né, que ele chega aí ao Vasco da Gama. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o Rojas assina um contrato de empréstimo até o final de 24 com opção de compra. O Vasco pagará 900 mil reais ao River Plate para ter o jogador por esse empréstimo de 1 ano, e a opção de compra de Rojas será de 8 milhões e 700 mil reais. Qual é o grande porém nessa situação? Volto a repetir, a opção de compra de Rojas será de 8 milhões e 700 mil reais. Esse jogador foi negociado também com o Vasco da Gama no ano passado. O Vasco avançou muito nas tratativas com o River Plate pela contratação desse paraguaio. Porém, no ano passado, quando o Paulo Brax era o diretor executivo do Vasco, as negociações não avançaram a ponto de se tornar uma contratação do Cruz Maltino. Esbarrou aí em momentos finais nas negociações com o clube argentino. E na época os valores também haviam sido definidos. Olha a diferença dos valores. O Vasco nesse ano pagou ao River Plate 900 mil reais para ter o Rojas por empréstimo. Nas negociações de Paulo Brax, o Vasco pagaria ao River Plate 2 milhões e 400 mil reais. Esse foi o acordo feito entre as partes. Então, um valor muito inferior, né, ao que o Vasco pagou por aquilo que o Vasco iria pagar, de 900 mil para 2 milhões e 400. E além disso, também a opção de compra é algo que choca, porque a opção de compra nesse ano, no caso de Robert Rojas para o Vasco da Gama, é de 8 milhões e 700 mil. A opção de compra que Paulo Brax colocou no contrato do ano passado havia sido de 16 milhões e 600 mil, quase o dobro da opção de compra que Alexandre Matos conseguiu negociar com o River Plate. Então é nesse momento que a gente vê a diferença, né, de diretores, de profissionais que o Vasco hoje tem em comparação com o ano passado. O Rojas é um atleta que vestiu a camisa do Tigres, jogou com a camisa do Tigres, não está desvalorizado em comparação ao ano passado. Porém, 6 meses após, apenas, o Vasco, em nome de Alexandre Matos, conseguiu diminuir o valor em quase a metade daquilo que havia sido acordado há 6 meses. Gente, o Vasco acordou com o River Plate esse valor de 16 milhões e meio de reais, e hoje o Alexandre Matos entrou nas tratativas e já conseguiu diminuir assim significativamente esse valor. Essa é a diferença de ter um grande diretor executivo no comando
hoje, né, do futebol do clube. Então, Rojas vem com o Vasco pagando esses 900 mil reais e caso queira comprar o atleta no final de 2024, no final desse ano, terá que pagar 8 milhões e 700 mil reais ao River Plate. A esperar para ver o que irá acontecer, é um pedido especial, né, de Ramon Reu Dias, então a expectativa é que ele venha a ser muito utilizado pelo Vasco da Gama. E além disso, né, torcedor vascaíno, já que estamos falando aqui com vocês sobre valores, o que temos a trazer a vocês nesta parte da noite de sexta-feira, também se tratando de negociações de Alexandre Matos em comparação com as negociações de Paulo Brax. Hoje, a gente trouxe pela parte da tarde os valores que envolvem a renovação contratual do empréstimo de Praxedes no Vasco da Gama. Lembrando, o Red Bragantino de início estava irredutível quanto à possibilidade de uma renovação do empréstimo ao Vasco. O Red Bragantino queria a venda de Bruno Praxedes. Porém, o Alexandre Matos entrou na jogada e já mudou tudo. Se antes o Red Bragantino estava irredutível para o empréstimo, hoje não está mais. O empréstimo será feito. Praxedes fica no Vasco para 2024 com o empréstimo até o final do ano. E se antes o Paulo Brax negociou com o Red Bragantino um valor, uma cláusula de opção de compra de 26 milhões de reais, hoje Alexandre Matos negociou com o Clube Paulista uma cláusula de opção de compra de 15 milhões e 840 mil reais, ou seja, menos 10 milhões de reais em comparação com a primeira opção de compra feita entre os clubes por Paulo Brax. Olha a diferença de Alexandre Matos. Você não para por aí, né? Além de ser 10 milhões de reais a menos a opção de compra, o Vasco ainda também tem a forma de pagamento de 4 parcelas, ou seja, o Vasco poderá pagar esse valor, caso queira, é claro, comprar Praxedes em 4 vezes, dividido em 4 semestres. Então, caso o Vasco queira adquirir os direitos econômicos do jogador no final de 2024, o Vasco poderá pagar pela compra do atleta nesse valor de 15 milhões e 840 mil reais até o final de 2026. Olha a diferença, né, de Alexandre Matos sobre o comando do Vasco da Gama. Um baita diretor executivo que vem fazendo um grande trabalho aí nessas primeiras semanas ainda, não fechou nem há um mês ainda de Alexandre Matos no comando da equipe e já vem desenvolvendo um baita de um trabalho no comando do departamento de futebol do clube. Hoje o Vasco tem um baita de um diretor executivo, hoje o Vasco está muito bem servido sobre as suas negociações. E falando, é claro, em negociação, para fechar aqui este Boa Noite Gigante com vocês, a gente não pode deixar de falar neste vídeo sobre Luciano Rodrigues. Lembrando que nessa parte da tarde de hoje houve uma reunião entre Vasco, representado por Alexandre Matos, representantes também executivos da empresa norte-americana 777 Partners e 2 representantes de Luciano Rodrigues, o agente hoje do atleta Paulo Pitombeira e também o uruguaio, que também agencia o jogador, chamado Maurício Machado. Se reuniram nessa parte da tarde de hoje com um grande objetivo: mostrar para a empresa norte-americana o porquê investir em Luciano Rodrigues. Hoje o próprio Alexandre Matos utiliza vários argumentos para tentar convencer o grupo norte-americano a investir nesse jogador, como por exemplo o pré-olímpico, que estará acontecendo nesses próximos meses, né? Inclusive no mês de janeiro o elenco da seleção brasileira sub-23 já estará se reunindo para o período de treinos, também da seleção uruguaia. A expectativa é que o Luciano Rodrigues se valorize ainda mais, né, na competição que estará disputando de pré-olímpico. Então o Vasco utiliza esse argumento para que a empresa norte-americana possa investir nessa jovem promessa. O case, né, de Vitor Roque, que Alexandre Matos teve participação efetiva nas tratativas para se tornar a maior venda da história do futebol brasileiro, é também algo mostrado para a empresa norte-americana, do tipo, o Matos sabe vender jogador, o Matos sabe negociar, vale a pena comprar Luciano Rodrigues, e também a expectativa de crescimento desse jovem atleta que foi campeão mundial com o Uruguai, marcando o gol da final nesta última temporada. Tudo isso hoje, né, foi conversado, tudo isso foi mostrado para o grupo norte-americano para que haja esse investimento. Inclusive a imprensa hoje sul-americana só fala sobre isso. O jornalista Facundo Sanches, que é um jornalista aqui da América do Sul, que cobre principalmente, né, o futebol uruguaio, trouxe essa informação na parte da tarde. Está aparecendo aqui ao lado a vocês. Vasco da Gama está muito interessado em contar com o Luciano Rodrigues. Todavia, ou seja, porém, não há ainda uma oferta formal. Liverpool, que hoje é o clube que detém os direitos econômicos do atleta, pretende vender por cerca de 10 milhões de dólares, algo em torno aí, no momento, de 50 milhões de reais por uma porcentagem do seu passe. A ideia é negociar quando chegar a pré-temporada no Uruguai. O jogador
quer sair, ou seja, está confirmado, né, que no caso o Facundo Sanches quer sair do Liverpool e quer vestir a camisa de um outro clube, que seja do Brasil ou que seja da Europa, que também está com os holofotes mirados para essa jovem promessa do futebol uruguaio. Um baita de jogador, uma promessa, camisa 9, goleador, homem-gol, que fede a gol. Esse é o jogador que o Vasco nesse momento se interessa, mas ainda precisa, né, desse aval da empresa norte-americana para avançar nas tratativas e formalizar uma proposta que ainda não aconteceu. A gente vai ficar de olho e, é claro, assim que tivermos mais informações, mais novidades, traremos a vocês aqui no nosso canal. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. Retornaremos amanhã, sábado, às 7 horas da manhã, com muita informação, falando sobre a chegada de Robert Rojas, falando sobre a pré-temporada que começa amanhã, a reapresentação no CT Moacir Barbosa e muitas outras novidades. Então, é claro, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, já se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos, saudações vascaínas.